Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Começando de uma maneira diferente, estúdio diferente, cenário diferente. Esse é o Terça Nobre. Sempre trocando ideia com você, agradecendo a toda a galera que toda semana curte com a gente aqui o nosso podcast. Muito obrigado. A gente já começa ao som de DJ Alex Hunt. Figuraça, gente boa pra caramba. E pra você ouvir o nosso podcast Terça Nobre, você pode ouvir pelo Spotify também, pelo Anchor, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast. É só você pesquisar Terça Nobre, Euri Benevento, que tem todos os episódios lá. Hoje a gente chega no episódio número 19 da segunda temporada, o total de 52 episódios, agradecendo a toda a galera que toda semana curte com a gente, que comenta os episódios, que comenta no YouTube, que comenta no Facebook, que manda mensagem pra mim no WhatsApp também. Eu vou aqui ver o do episódio da semana passada, que foi Namorar em Tempos de Redes Sociais. Olha só que legal, se você quiser assistir esse episódio, tá no YouTube também, youtube.com/euribenevento, aí você aproveita e já se inscreve no canal também, dá aquele salve. E é o seguinte, ó, no episódio da semana passada, teve os comentários aqui do meu amigo Gregório Poça, lá no YouTube, ó, puro talento e carisma, você é monstro, sou seu fã. Valeu, Gregório, também sou seu fã, esse santista aí, que cada semana a gente troca ideia de futebol e aí ele sofre com o Santos, assim como eu sofro com o Palmeiras também. Épocas boas e épocas ruins, né, Gregório? Valeu por sempre acompanhar o nosso podcast também. E também meu amigo Wagner Bailoni, o Primo Gentili, o cover oficial do Danilo Gentili, ele que mandou aí um comentário também, colocou aqui, ó, me senti lisonjeado agora, hein? Você é o cara. É claro, me convide para a festa. Também já tá pensando na festa do episódio número 100 do podcast Terça Nobre. Olha só que maravilha, quem sabe, né, quando a gente chegar no podcast número 100, no episódio número 100, fazer uma festa, e quem sabe até lá já acabou toda essa situação aí do coronavírus, ou que pelo menos esteja mais controlado, que já todo mundo já tenha tomado a segunda dose da vacina, né? Porque a gente não tomou, eu não tomei nem a primeira ainda, né? Então não dá pra fazer a festa ainda, Primo Gentili. Mas se Deus quiser, espero que até quando chegar no episódio número 100, né, do Terça Nobre, as coisas já estejam um pouco melhores, né? Pra que a gente possa fazer esse rolê aí, comemorando aí o 100º Terça Nobre. Olha só que maravilha, ó, vamos sonhar então, hein? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, logo cedo a gente já começa girando, hein? Vamos girar o botão aleatório, vamos lá. Aquela musiquinha meio estilinho, pá, vamos lá. Olha o estilinho todo... Que estilinho seria isso aqui? Um popzinho, um blues, ó. Esse é o Terça Nobre e vamos falar do nosso tema de hoje, girando o botão aleatório para falar do tema. Antes de falar do tema, pra galera que gosta de acompanhar o nosso podcast Terça Nobre aqui, eu tô ao vivo também, todas as quintas-feiras às 4h30 da tarde, na rádio Vibe Mundial, na cidade de São Paulo, 95.7 FM, ou então se você entrar no site, né, www.radiovibemundial.com.br, você consegue ouvir o programa e assistir também. Estou participando do programa que chama De Frente com o Dr. Marcelo Santé, falando sobre odontologia. Então, se você que está ouvindo o Terça Nobre quiser ouvir um pouco mais de Euri Benevento, mas aí é no FM, você escuta lá na Rádio Vibe Mundial. Os assuntos do Terça Nobre, por enquanto, estão aqui no Terça Nobre, né? Mas quem sabe logo logo a gente vai com esses assuntos também pras rádios, né, pro FM ou pro AM, que sempre foi o sonho do Terça Nobre de também estar no dial, né, que o podcast começou assim, antes de ser podcast ele era um programa de rádio, então quem sabe logo logo a gente tá também no dial aí, mas enquanto isso também tem Euri Benevento na Rádio Vibe Mundial toda quinta-feira, 4h30 da tarde, recado dado, então você que tá acompanhando o Terça Nobre, quinta-feira, se quiser, a gente se encontra
4h30, lá na Vibe Mundial, beleza? E vamos falar o tema do nosso programa de hoje, né? Mudando um pouco a chavinha dos temas, né? Porque a gente falou um pouquinho de filmes, falei também sobre relacionamentos, sobre redes sociais, falei semana passada sobre namorar em tempos de redes sociais, né? Que é aquela velha história, né? Que a gente sempre fica assim, mas tem namorado, aí tem aquele Facebook de casal, o Instagram, se tiver foto curtida de outras pessoas, aí o namoro começa a dar problema por causa da curtida. Fala, mas quem é aquela pessoa que curtiu sua foto? Quem comentou na sua foto? Mas é um amigo antigo. Mas é alguém do passado. É não sei o quê. Então, assim, o ideal é o quê? Se você tá namorando, o ideal é que você não tenha, né, os seus ex-namorados nas suas redes sociais. É meio chato isso, né? Até tava conversando isso com uma amiga essa semana e é até um pouco engraçado, né? Fala, caramba, né? É difícil a gente terminar e depois virar amigo. Tem gente que consegue. Mas é uma coisa complicada, né? Uma linha muito tênue, né? Então esse episódio da semana passada fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre como as redes sociais, ela acaba pautando a nossa vida e também acaba interferindo, né? No namoro ou então no casamento. Então assim, tem namoro que acaba por causa de rede social, por causa de briga de alguma coisa que começou na rede social. Então é difícil a gente encontrar um caminho, né? Que nem eu falei. Às vezes tem coisas que eu falo aqui que parece que eu tô cagando regra. E não quero cagar regra pra ninguém. Eu quero só falar sobre coisas que eu já passei também, situações que eu já passei, e aí eu tento encontrar um caminho. Às vezes eu também não sei o caminho, eu tô tentando, né? Então tem certos programas que de repente pode parecer que eu tô querendo ditar uma certa regra, alguma coisa. Não, eu tô falando coisas que eu vivi, que eu tô tentando aprender, algumas coisas que eu já aprendi também. Então, se você curtiu esse tema, né, namorar em tempos de redes sociais, você pode ir lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, aí você tem lá esse episódio, aproveita e já dá um like, já comenta também sobre o episódio, não tem problema que foi semana passada, se comentar, eu leio aqui também no Terça Nobre, e agradeço então a essa galera que tá sempre acompanhando aí o programa, tanto pelo YouTube, como pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Anchor, pra galera que quer fazer o seu podcast também, quem quiser fazer podcast, pode baixar esse aplicativo que chama Anchor, mas se você também tiver com dificuldade, não sabe como começar, manda uma mensagem pra mim lá no Facebook ou então no Instagram, @euribenevento. Me segue lá nas redes sociais e manda uma mensagem também, chama no DM, chama no inbox, que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso também. Se você tiver dificuldade, você quiser começar um podcast e não sabe como, dá um toque pra mim que a gente conversa melhor sobre isso, beleza? E aí agora a gente vai falar do tema. Hoje, que nem eu falei, eu vou mudar um pouco a chavinha, né? Lembrando um pouquinho também dos meus bastidores de rádio, né? Que às vezes a galera que tá escutando podcast talvez não saiba que eu já trabalhei em rádio, que eu sou locutor, que eu gosto de fazer isso também. Acredito que todo mundo que tá escutando já deva saber, mas de repente tem alguém que não sabe. E aí eu quero contar também um pouquinho de histórias de bastidores, então eu vou mudar a chavinha e o tema de hoje vai falar um pouquinho sobre os bastidores do Rádio Show na Copa de 2014, que foi uma equipe esportiva que eu fui responsável na Copa do Mundo de 2014. Para quem não lembra, a Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil. Desse programa surgiram várias pessoas que hoje estão trabalhando na área também. Eu tive a oportunidade de dar aula de locução esportiva. Então eu quero contar um pouquinho pra galera como que foi os bastidores do Rádio Show na Copa, como começou, como que foi montada a equipe, né? Então eu preciso contar pra vocês como tudo começou no programa de esporte, né? No ano de 2013, né, eu já tava fazendo curso de locução lá na Rádio Oficina, tinha feito Senac em 2012 também. E aí em 2013, quando eu fui fazer a locução na Rádio Oficina com a parte do módulo de apresentador de TV, eu sempre gostei dessa parte de fazer programa de esporte, né? Eu já tinha feito programa de esporte na Rádio Santana, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, na cidade de Roseira, e quando eu entrei eu ficava enchendo o saco do Marcos Vinícius, né, que era o coordenador da rádio, pra deixar eu fazer um programa de esporte lá. Falava, deixa eu fazer um programa de esporte aqui. Só que, né, eu tava fazendo curso ainda, ele não me conhecia direito, então fica chato, né? Você já dá uma oportunidade logo de cara e às vezes não conhece a pessoa, né? E ficou nisso, não conseguiu me dar um horário lá, mas aí deixou eu fazer um programa que chamava Show de Gol, que era um programa que fazia as narrações dos gols mais bonitos daquela rodada. Então começava o programa, né? Está no ar o programa Show de Gol. Essa semana tivemos o Campeonato Paulista e Libertadores, aí fazia lá, e o gol mais bonito da rodada foi o gol de tal time. Vamos à narração. Aí eu narrava aquele pedacinho da jogada até o gol. Gritava gol, tinha vinhetinha, tudo isso, e aí nasceu o programa Show de Gol, que ia durante a programação da rádio. E essa do Show de Gol ainda foi no ano de 2013. Aí quando ia ter 2014, ano da Copa, várias coisas, e aí eu comecei a perguntar pra ele de novo, mas e aí, um programa de esporte, né, que tenha 1 hora, que fale dos times, não vai dar pra fazer? E aí tinha um programa desativado que se chamava Debate Show. Aí ele falou, beleza, pode fazer. Aí quando foi em 2014, eu tive essa oportunidade de estrear esse programa que chamava Debate Show, que aí falava dos times de São Paulo, fazia um debate com opiniões, e aí nasceu esse programa.
E esse programa eu fazia na Rádio Show, que é uma rádio FM comunitária, que tem dentro da Rádio Oficina, que é uma escola técnica de rádio e TV. Então sempre surgem novos alunos, novas pessoas que estão fazendo os cursos e querem fazer o programa. E a Copa do Mundo foi se aproximando, aí o chefe deu a ideia de fazer um programa sobre a Copa do Mundo. Só que ele queria que englobasse todos os alunos de todas as turmas. Na época tinha turma de locução de manhã, turma de locução à noite e turma de locução aos sábados, e chegou a ter 2 turmas por período. Então assim, tinha muita gente para poucos horários, né? Então ele falou assim, se vira, cria um jeito de fazer um programa que englobe todos os alunos da Rádio Oficina, que eu quero todo mundo fazendo coisas sobre a Copa do Mundo. E o mais legal é que a Copa do Mundo ia ser no Brasil, né? Então tava todo aquele alvoroço, vai ter Copa, não vai ter Copa, aí tinha manifestação, tinha problema do governo, aí tava rolando o pessoal tentando fazer um impeachment, aí tava aquele alvoroço assim no Brasil, e todo mundo com medo de não ter Copa, mas ao mesmo tempo empolgado, porque a Copa do Mundo ela mexe com a gente, né? A gente fica, pra quem gosta de futebol, até pra quem não gosta, ela muda toda uma atmosfera, né? Então precisava ter alguma coisa. Falei, vamos fazer um programa, alguma coisa. E o mais louco de tudo é que, assim, pra fazer a transmissão da Copa do Mundo, a FIFA chegou desautorizando todo mundo. A FIFA chegou e falou, não vai poder fazer transmissão por rádio web, porque tem muita rádio web que transmite futebol sem autorização de nada, né? Eles simplesmente pegam a imagem do jogo, tem rádio que faz isso, que pega lá o áudio do Sport TV, joga no ar e beleza, transmite o áudio do Sport TV na rádio web. E tem rádio web que põe gente lá pra transmitir, faz credenciamento, entra nos estádios, beleza, tem várias rádios webs que estão legalizadinhas certinho. Mas naquela época todo mundo achou que poderia fazer a Copa do Mundo. Não, eu vou fazer, vou transmitir. Só que aí a FIFA, já percebendo isso, falou, não pode transmitir se não tiver autorização. Nem rádio FM, nem rádio web. Então todas as rádios que quisessem transmitir tinha que estar credenciadas e ter autorização, mesmo que fosse transmitindo dentro do estúdio, né, que eles chamam via tubo, né, que assiste pela televisão e transmite no rádio, né, só que aí a FIFA chegou desautorizando todo mundo, falou, quem quiser vai ter que se credenciar. Então naquela época poucas rádios tiveram aí dinheiro para fazer o credenciamento de todos os profissionais, e as rádio webs deixaram quieto, falaram, melhor a gente não transmitir para não levar a multa da FIFA, e a FIFA ela é tão rígida nesse sentido, que eles chegam assim, até nome de bar, né, o nome Copa do Mundo, Copa do Mundo 2014, Copa do Brasil, todos esses nomes a FIFA vem e pega os direitos autorais desse nome, então você não pode usar nada com esse nome sem autorização. Quer usar, tem que pagar autorização para a FIFA. Então a FIFA, nesse sentido, ela é muito rígida, ela chega, ela muda as leis da cidade, tipo assim, no estádio não pode vender cerveja, tem aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo não pode vender bebida alcoólica. A FIFA chega e muda a autorização e pode durante a Copa. Então assim, tem muita coisa que a FIFA muda trânsito, muda a entrada de bar, chegar lá e tiver Copa do Mundo e bandeira e não tiver autorização, chegar lá e fecha o bar, ou então tira essas pinturas aí que é direito meu, o nome FIFA. Então eles são rígidos demais, né? E aí a gente falou, mas não tem como a gente credenciar essa galera para entrar nos estádios, mesmo a Copa sendo no Brasil, tendo jogo aqui no estádio do Corinthians, né, em Itaquera. Então ficava aquela coisa, e agora, como é que a gente vai fazer? Então vamos fazer uma cobertura simples, né, dentro dos estúdios mesmo, sem ter problema com a FIFA, sem ter problema com direitos autorais, com direitos de transmissão, essas coisas. Então a gente não ia fazer a transmissão dos jogos. Já que a gente não podia fazer as transmissões dos jogos, então eu falei, vou fazer uns programas pré-jogo, pós-jogo e também fazer os boletins, né, informativos. Então foi quando eu fiz a reunião com os alunos que estavam interessados em participar da equipe e fazer a divisão das funções, né? Então assim, eu não esperava que fosse vir tantos alunos, eu imaginei que fosse vir uma galera, mas que não fosse vir tantos. E quando chegou lá tinha mais de 25 alunos querendo fazer a cobertura da Copa, então foi uma galera muito animada, assim. E eu lembro que o pessoal chegava lá e todo mundo prestando atenção em mim, assim, foi uma das primeiras vezes que eu dei aula, né, então eu ficava pensando assim, nossa, que legal, o pessoal tá prestando atenção no que eu tô falando, então o que eu tenho pra falar talvez seja importante, e eu fiquei feliz, assim, da galera tá prestando atenção em mim, e foi difícil pra fazer a divisão das tarefas, porque tinha uma galera muito bacana, todo mundo muito afim de fazer e transmitir e falar sobre a Copa, e aí foi feita uma divisão, né, não tinha como a gente fazer vários programas ao vivo, então a gente sempre fazia um pré-jogo, ou então um pós-jogo, né, dependendo dos jogos do Brasil. Então a gente fazia um programa ao vivo mais ou menos 1 hora antes do jogo do Brasil,
e fazia também um programa ao vivo um dia depois do jogo do Brasil. Então tinha lá os jogos da primeira fase e também não tinha como fazer ao vivo com muita gente, então eu tinha que fazer uma divisão de funções. Aí eu lembro que na época a gente fez o programa ao vivo, né? Eu já fazia o debate show, fazia eu e o Rafael Salbego. Aí na época, como tinha o Bruno Matos e o Erismar Silva, que já estavam fazendo alguns boletins numa outra rádio web, eu falei, pô, eles já estão aí mais acostumados a fazer. Na época eu chamei o Bruno Matos e o Erismar Silva para fazer o programa comigo, e também o Paulo Talarico, né, que além de locutor, é jornalista, então ele também já estava acostumado, já tinha lá uns blogs que ele participava, e aí essa formação do debate show, que era o programa Debate Show, eu e o Rafael Salbego, virou o Rádio Show na Copa, que tinha eu, o Rafael Salbego, que era do Debate Show, aí entrou Bruno Matos, Erismar e Paulo Talarico. E essa foi uma das primeiras formações, né, do programa como Rádio Show na Copa, mas que depois que acabou o Rádio Show na Copa, eles continuaram fazendo o Debate Show comigo. Mas aí você imagina, tinha uma galera, mais de 20 pessoas, então a gente conseguia colocar aí o pessoal para fazer boletim esportivo também. Então, tipo, tinha os boletins esportivos sobre cada seleção, mas também tinha as curiosidades. Então, tem muita coisa que, por exemplo, você vai fazer um programa sobre Copa do Mundo. Às vezes o pessoal pensa, mas só vai falar de futebol? Só vai falar de seleção? Não, às vezes você pode falar sobre as curiosidades do país. No caso, a Copa do Mundo era no Brasil. Então, se você não quisesse falar sobre curiosidades do Brasil, de repente podia falar curiosidades da Copa. Você sabia que a primeira Copa do Mundo foi disputada em tal ano, com tantos países? Então, você pode criar vários outros conteúdos para falar para o ouvinte, né? Então a gente fazia aí essa questão de curiosidades de Copa do Mundo, que nem, por exemplo, agora que a Copa do Mundo vai ser no Catar, você pode fazer lá boletins com curiosidades sobre a culinária do país, sobre os horários, sobre transporte coletivo, sobre como as seleções vão ficar hospedadas. Então tem várias coisas que dá pra gente fazer, vários espaços que dá para ser preenchido por vários repórteres, né? Vários locutores também fazendo aí seus boletins. Então tinha espaço para todo mundo. Então passou uma galera com a gente ali. Na época, o Leandro Massoni, que é jornalista também, escreveu um livro sobre o Nacional, tá fazendo sucesso com o livro dele. O Gabriel Moraes também, que hoje em dia trabalha lá na Vibe Mundial. O Thiago Nobre, muita gente, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Se eu ver a foto eu vou lembrar de todo mundo, vindo de cabeça, não consigo lembrar todos os nomes, mas teve muita gente. O Ricardo Léo também, que foi da mesma turma que eu na Rádio Oficina, que fez também parte dessa equipe grande, né, da Copa do Mundo, e às vezes no programa ao vivo, né, do Rádio Show na Copa, vinham também alguns desses repórteres que faziam os boletins entrar também com algumas chamadas ao vivo. De repente ia ter um jogo especial lá, Brasil e Chile, e aí a gente podia chamar o repórter do Chile para vir e de repente trazer também algumas informações pra gente. O meu amigo Jeremias, né, o J. Silva, que também ele vinha para fazer algumas participações no programa e acabou ficando como integrante fixo também, né? O Jeremias, que hoje tá lá na Bahia, mas também participou do Debate Show. Começou contando piada, né, no Rádio Show na Copa, e depois a gente transferiu ele pro Debate Show também. E era muito engraçado, porque às vezes era umas piadas velhas já, que eu combinava com ele. Falava, Jeremias, é o seguinte, vamos ensaiar a piada. Aí ele ensaiava a piada comigo, e depois chegava na hora lá e ele esquecia o final da piada, ou então ele lia, né, a piada. Então a piada lida é complicado, né? A galera fica lá esperando o auge da piada e tá lendo, aí não tem aquela, às vezes, o auge esperado. Aí fica o pessoal, mas acabou a piada, não acabou? Então teve muitas coisas engraçadas, assim, e também por ter jogos aqui, né, em São Paulo, né, na época, os jogos lá na Arena do Corinthians, né, que ainda não chamava, né, o Química Arena, chama só agora, e aí um dos repórteres foi lá na porta, né, pra ver a atmosfera. Nosso amigo Gabriel Moraes foi lá e também gravou vídeo, tirou foto, teve mais alguns outros também que foram. Então, tipo, a galera tava vivendo mesmo esse ambiente de Copa do Mundo, e talvez, assim, tenha sido a primeira vez que a gente, como radialista, conseguiu ver esse ambiente de perto, né, porque naquela turma eram só radialistas que estavam começando, né, então, assim, ninguém tinha ainda uma experiência de ter feito a transmissão de uma Copa do Mundo, ou de ter viajado para outro país para fazer a Copa, né, então, pra gente foi uma oportunidade muito legal, mesmo que a gente não foi dentro do estádio, que a gente não teve o credenciamento de Copa, mas a gente estava lá, fazendo lá o relato, né, pro ouvinte, para saber o que aconteceu. Então eu acredito que foi muito importante, porque depois disso, né, o programa Rádio Show na Copa terminou, né, a Copa do Mundo acabou, e o programa Debate Show continuou.
E até hoje a gente tem várias pessoas que estão fazendo aí participações na área, né? No caso, o nosso amigo Paulo Dalarico, jornalista, que acompanha nosso podcast Terça Nobre também, que já participou de vários outros jornais, redações, programas de TV, Roda Viva, também fala sobre política social, tá firme e forte no jornalismo. Um grande abraço para ele, que toda semana curte a gente também. O nosso amigo Gregório Poça, que fez participação também no programa da Renata Fã, nesse concurso, que eles estavam escolhendo um novo comentarista, né? O Gregório, ele veio depois, né? Ele veio depois do Rádio Show na Copa, fez parte também da formação do Debate Show, uma das formações mais memoráveis do Debate Show, e também continua nessa área. O nosso amigo Bruno Matos também fazendo alguns boletins. O Leandro Massoni também escreveu um livro sobre o Nacional, né? O Nacional da Barra Funda, que é um time muito tradicional aqui na cidade de São Paulo. Então tem uma grande parte da galera que continua seguindo firme e forte, né? Com o sonho também de, quem sabe, chegar numa transmissão de Copa do Mundo. E para nós, assim, foi um grande aprendizado. Para mim também foi um grande aprendizado, sendo âncora do programa, mas também tentando coordenar toda essa galera e tentando dar espaço para todo mundo, né? Porque às vezes tinha gente que ficava bravo comigo, pô, mas você não me dá horário, você não me dá espaço. E assim, era muita gente para fazer a distribuição, né? Então eu fui tentando distribuir ao máximo que eu pude. Que bom que tem bastante seleção, né? Na Copa do Mundo foi dando uma seleção para cada um fazer o boletim. Aí quando acabava as seleções, aí tinha os boletins de curiosidade, tinha outros tipos de boletim também, de horários e pós-jogo. Então eu ficava me desdobrando para tentar encontrar espaço para todo mundo e também para não ficar sendo injusto com ninguém. E para mim também foi uma responsabilidade muito grande, porque quando você trabalha numa escola, né, de rádio e TV, você tá lidando com sonhos também. Chegam pessoas lá que querem ser locutor, querem ser apresentador de TV, operador de câmera, sonoplasta. São pessoas que querem chegar ali para se profissionalizar e conseguir um lugar melhor, uma carreira melhor, alguma coisa melhor na vida. Então muitas vezes eu precisei ter bastante cuidado com isso também, na escolha dos horários, nas distribuições do boletim. E o programa ao vivo também tinha muita coisa engraçada, né? Apesar de ser um programa de futebol, mas a gente não aguentava, tinha muita coisa que era muito engraçada. Às vezes o Rafael Salbego também, aquele estilo meio bola do Pânico, assim, engraçadão, falando os negócios, todo mundo caía na risada. Aí o Jeremias, quando via contar a piada dele, aí o Bruno Matos com aquela parte mais Wikipédia, né, que sabia todos os dados, o Paulo Dalarico mais sério, o Erismar também figuraça. Então foi uma época muito legal, né, da época da Rádio Show, que nasceu o Rádio Show na Copa e depois deu a continuidade pro programa Debate Show. Então assim, foi um momento importante. Até hoje eu mantenho contato com a maioria da galera, a gente conversa e existe aí possibilidades do programa voltar também, como Debate Show ou então outros nomes. Eu mantenho a página Debate Show lá no Facebook na esperança mesmo de um dia conseguir reunir todo mundo e fazer o programa de esporte de novo. Então assim, foi uma época de aprendizado muito bacana, porque logo depois do Rádio Show na Copa também, em 2015, surgiu o convite para eu trabalhar na Rádio Capital, onde eu fazia boletins esportivos, né, do futebol internacional dentro da equipe esportiva. Então eu fiz também boletins esportivos aí, contando de vários times internacionais, seleções também. Todo dia no programa ao vivo eu entrava com um boletim de futebol internacional e também aos finais de semana na jornada esportiva. Então para mim foi muito importante, foi uma experiência muito bacana. E teve uma vez que eu tava lá fazendo a produção, né? Tava o dia inteiro. A produção de um programa de esporte, você chega na rádio mais cedo que todo mundo e é a última a ir embora. Então o programa começava 2 horas da tarde, eu chegava na rádio 10 horas da manhã. Pra fazer a parte da produção, levantar os boletins, ia ligando pra cada repórter, né? Pra fazer o boletim de cada clube. Então demorava, né? Pra levantar todos os boletins. E depois do jogo, aí tinha que pegar trecho das entrevistas dos técnicos também. Então era um trabalho que exigia bastante, né? Tanto antes como depois dos jogos, né? Durante os jogos também, ficar atento se a linha caísse, ligar pra alguém, ficava sempre de olho ali na produção. E teve um programa, né, que o repórter do Palmeiras, o celular dele não estava funcionando, a bateria dele acho que caiu, era o Ligeirinho, saudoso Ligeirinho, né, que é muito conhecido nesse meio esportivo. Se eu não me engano, acho que ele faleceu no ano de 2018, mas ele foi muito conhecido, né, nessa área esportiva, né, tanto é que o dia que ele faleceu, o Galvão Bueno parou o programa Bem Amigos, colocou uma foto dele e fez aí uma homenagem para ele. Então ele era muito querido nesse meio esportivo, né, e nesse dia o Ligeirinho, o celular dele ficou sem bateria, não sei o que aconteceu, eu ligava pro Ligeirinho, dava caixa postal, e eu precisava de uma manchete final do Palmeiras para finalizar a jornada esportiva, e ligava ele nada, aí o cara falou, ó, seguinte, cara, já que o Ligeirinho não pode fazer, então faz você não é locutor, vai lá e grava você. Então pra mim foi assim uma coisa muito legal também, porque primeiro, né, que eu fui substituir o Ligeirinho, que é um gigante, né, um gigante do meio do rádio esportivo aqui no estado de São Paulo.
E segundo que era um boletim sobre o Palmeiras, que é o time que eu torço. E pra mim eu tava super em casa, porque eu sou palmeirense, acompanho o Palmeiras, já tinha assistido o jogo também, então eu fui lá pro estúdio gravar o boletim do Palmeiras. Então eu tive essa oportunidade também de fazer, além do boletim esportivo, fazer o boletim do Palmeiras aquele dia. Então pra mim foi muito legal, muito importante essa experiência que eu vivi também na Rádio Capital AM em São Paulo, fazendo parte da equipe esportiva, né, do Alexandre Barros na época. Então eu fiz bastante jogos como o boletim do futebol internacional, mas também entrei algumas vezes com outros boletins, né, quando precisou também. Falou, hoje não vai dar pra ele gravar, então você grava. Então isso pra mim era importante, porque é aquela velha história, né, às vezes você tá no lugar certo, na hora certa, então a gente tem que estar preparado, né, pro que vai vir, né. Tem coisas que a gente não tá 100% preparado, mas às vezes é uma oportunidade que surge assim, né. A oportunidade às vezes ela não vem tão clara quando a gente espera, né. Tipo, às vezes a gente pensa que vai chegar com uma placa gigantesca e falar, olha, é sua vez. Às vezes não é, às vezes ela vem meio torta, vem diferente, mas vem. E aí foi quando eu tive essa oportunidade de fazer também esses boletins esportivos na Rádio Capital. E isso é motivo de muito orgulho pra mim também. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, quando você escuta essa musiquinha, você pensa o quê? Que é hora de quem? É hora do Tio Chicória. O nosso querido Tio Chicória, é hora dele. Vem pra cá, pergunte ao Tio Chicória. Porra, gente, que legal, tudo bom com vocês? Porra, que bacana, hein, gente? O que aconteceu que esse estúdio aqui tá diferente, hein? Onde que a gente tá, né, gente? Porra, ninguém falou nada pra mim, simplesmente mudaram todo o sistema aqui. O Tio Chicória tá assustado, nem roupa eu trouxe, vocês querem saber, gente? Tô com uma blusa emprestada hoje aqui, gente, a gente continua, né? Mas é o seguinte, porra, que assunto é esse que você falou hoje no programa? Também completamente diferente, né, da semana passada, né? O ouvinte fica um pouco confuso, porra, gente. O que tá acontecendo, né? Mas tudo bom, a gente continua. Pra mim, esse negócio de Copa do Mundo era muito importante, né? No tempo de Pelé, depois de Garrincha também. Pra mim, o último jogador de Copa do Mundo foi Ronaldo Fenômeno, gente. Depois dele não tem mais nada. Esse negócio aí, o pessoal fica falando de Neymar. Porra, o menino só cai, gente. Ele só quer saber de elaborar. Joga no futebol francês também, não ganha mais nada lá, gente. O cara tá lá no futebol francês também, a gente fica esperando, se ilude com aquela merda que vai ganhar a porra da Champions, não ganha, porra, a gente fica esperando. Porra, Neymar, você ganhou uma Copa do Mundo pra gente, né? Porra, ano que vem acho que é a última chance dele também, todo ano. Porra, esse ano vai. Ah, porra, Tite de técnico também, gente. Contrata o Zagallo de volta, gente. Que anda o Zagallo, porra? Chama o Zagallo de volta que o Brasil ganha, Felipão, porra. 7-1, que porra de 7-1, nada, chato. O cara ganhou a Copa do Mundo, gente. Chama ele de volta. Porra, o Tite é ruim, não gosto do Tite, meu. Brasil, se tiver o Tite, não vai ganhar mais a Copa do Mundo, gente. Torcer até torço, porra. A família se reúne, a gente vai torcer, porra. Mas não sei se o Brasil ganha de novo a Copa, não, gente. Porra, faz o programa de novo, a gente vai dar risada lá com o Jeremias, o Gordacinha lá, o Rafael. Porra, que legal, gente. Chama lá o Paulo Talarica de novo, a gente fazer o programa com ele. Agora, Tite na seleção, gente, não vai, acho que não vai dar certo não, manda ele pra seleção da Argentina lá, vai. E só pra gente fechar também, porra, né, plantão BBB acabou, gente, falei que semana passada ia ser o último, porra, né, grava o programa antes de acabar o BBB também, gente, então eu não sabia, né, quem ia ser o campeão. A gente tinha quase certeza que ia ser a Juliette e foi mesmo, né? Porra, que parabéns, né, gente? Pô, a Juliette é linda, né? Teve uma vez um vídeo dela que ela foi se trocar, escapou um peitinho dela, gente. Porra, que peito bonito que aquela moça tem, gente. Pena que não existe mais a Playboy, né? Agora vai ter esse negócio de No Limite aí, chato também. O pessoal fica comendo olho de cabra, né, gente? Pelo amor de Deus, acaba logo esse negócio e já pula já pra fazenda pra gente ver a Jojo Peitinho de novo e ver quem que vai pra fazenda, né? Falaram que a Sararaca ia pra fazenda, vamos esperar, né? E esperar a fazenda e o BBB 22, porque o Do Limite vai ser chato, gente. Grande beijo! Boa, tio Chicória, boa participação sempre. Tio Chicória, desculpa, a gente não te avisou direito, né, que essa semana a gente teve umas mudanças aqui no cenário do Terça Nobre. Estamos aí numa outra dimensão. Estamos na cidade de São Pueblo, estamos em São Paulo.
E agradecendo aí, né, o meu irmão Edilson, que me ajudou também aí na montagem desse cenário improvisado do nosso Terça Nobre. Agradecer também a empresa Artrotec, que emprestou espaço pra gente também na cidade de São Paulo. Estamos fazendo o podcast num outro estúdio, então se você quiser ver o podcast, youtube.com/euribenevento, tem lá os vídeos dos outros episódios, tem também entrevistas, várias coisas legais e também o cenário dessa semana do podcast Terça Nobre. Obrigado, tio Chicória, calma que logo logo a gente volta também pro seu habitat natural, que aí você não fica tão bravo também. Pô, que legal saber que você gosta de Copa do Mundo também, e você também é safadinho, tio Chicória, querendo ver a Juliette na Playboy. Pô, nem tem Playboy mais, tio Chicória. Playboy fechou, porra. Como diria, né? Playboy fechou, tio Chicória. E no podcast de hoje a gente falou um pouquinho sobre os bastidores do Rádio Show na Copa, que foi no ano de 2014, um projeto muito especial que envolveu aí todos os alunos da Rádio Oficina na época, né? Que a gente fez vários boletins esportivos e um programa ao vivo também, pré-jogo, pós-jogo, sempre, né, depois dos Jogos do Brasil. Infelizmente, né? Não sei se a galera que tá ouvindo o nosso podcast não sabe disso, mas acho que todo mundo deve saber, mas infelizmente foi o ano que o Brasil perdeu por 7-1. Até o tio Chicória citou isso, mas o 7-1 foi uma tragédia, né? O 7-1 foi uma tragédia pro futebol brasileiro. Acho que se pudesse voltar no tempo, talvez isso não tivesse acontecido, né? E também foi um erro de percurso aí que talvez dificilmente vai acontecer de novo, né? O Brasil não tinha um time tão horrível assim para ter tomado de 7-1. Poderia ter perdido, como qualquer outro time, sem problema nenhum. Só que o 7-1 deu uma desanimada monstra na galera, né? E eu lembro que depois que a gente foi fazer o programa, que o Brasil tomou de 7-1, e a gente tinha que fazer no outro dia um programa sobre o Brasil ter perdido. Então foi assim, horrível a gente ter que voltar e fazer o 7-1. Acredito que para todos os repórteres esportivos também, acho que nenhum repórter esportivo, locutor, narrador, radialista, jornalista sonhou em ter que fazer isso, né? Pô, um dia eu vou falar do 7-1 que o Brasil levou na Copa do Mundo. Super chato, né? Mas acontece. Como diria Luxemburgo, faz parte do projeto do futebol, faz parte do futebol, né, Luxemburgo? Mas ficamos tristes, né? Então assim, dali, acho que do 7-1 pra frente, o Rádio Show na Copa ele perdeu muito a força, a galera desanimou muito, né? E aí a gente teve que continuar até o final, até acabar a Copa, né? Não teve jeito, mas deu aquela murchada na galera e depois a gente pegou força de novo e continuou com o Debate Show. Mas o 7-1 realmente deu aquela machucada na galera que torcia muito, né, pro Brasil na Copa, e as outras Copas também o pessoal ficou com um pouco de pé atrás, que esse 7-1 marcou muito, né? Mas a gente falou um pouquinho hoje sobre esses bastidores do Rádio Show na Copa, como que foi que eu escolhi a galera, como que foi a reunião pra gente decidir os horários, tudo. Então conversamos um pouquinho sobre esses bastidores, que pra nós, apesar desse 7-1, foi uma coisa muito importante, né? Fez parte da nossa história como radialista, como pessoal, fez parte da minha história como radialista, de alguns colegas também como jornalista, locutor, sonoplasta. Então todo mundo que fez parte desse projeto de alguma maneira saiu diferente, né? Aprendeu alguma coisa, cresceu um pouquinho mais, mudou o sonho, quis sonhar mais ainda, sonhar mais alto. Então marcou para toda essa galera, os ex-alunos da Rádio Oficina da época de 2014, 2013, né? Então um abraço para todo mundo. Eu não citei o nome de todos aqui, mas todos que estiverem ouvindo o programa sintam-se abraçados, e agradeço a todos que fizeram parte, né, desse projeto do Rádio Show na Copa, que foi no ano de 2014, que foi muito importante, que marcou, né, quando foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de girar pro final do programa. Agradecendo a toda a galera que veio até o final com a gente aqui do nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você. Então você pode mandar sua mensagem pra mim lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, @euribenevento. Manda sua mensagem, fala o que você achou do programa, comenta também no YouTube, faz lá o comentário, dá dica de tema também para o nosso programa. Então estamos abertos aí para você que quiser também opinar sobre o nosso Terça Nobre. youtube.com/euribenevento. Aproveita, entra lá, se inscreve, chega lá, já dá like nos vídeos, já tem entrevista com o Marcelo Barbour do Chupim, Nádia Haddad do SBT, o Vitor Zene do canal Kryptonita, o Pedro Lopes da Rádio Mundial, que agora virou Vibe Mundial, várias entrevistas legais para você acompanhar, o Peter Miller da Rede Contínua, inclusive que fez parte também de alguns projetos esportivos que eu participei. Tem também todos os
episódios do Terça Nobre, tem lá uma playlist com todos os episódios. Então você consegue ouvir todos os episódios, desde o primeiro até agora, que estamos aí no episódio número 52. Então muito obrigado para todo mundo que toda semana curte a gente. Dá para você ouvir também pelo Anchor, dá para você ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast. É só você pesquisar Euri Benevento ou então pesquisa Terça Nobre que você consegue acompanhar o episódio inteirinho. Se você gostou, aproveita, pega o link e já compartilha com seus amigos também. Beleza, galera? Muito obrigado aí por todo mundo que veio até aqui, curtindo o podcast. E semana que vem eu tô de volta. @EuriBenevento em todas as redes sociais. Eu espero você. Beleza? Grande beijo, gente. Até semana que vem. Tamo junto. Terça Nobre.